Dedos de conversa em espaço público. E é verdade, já estamos aqui em direto aqui na Rádio Portimão. Então vamos ter o nosso entrevistado de hoje, o José Manuel Proença, massagista do Portimonense, que teve lá mais de 40 anos, uma das incontornáveis referências do Portimonense Sporting Clube, e que teve nos bons momentos e também em alguns maus momentos de subidas e descidas de divisão, e o qual desde já agradecemos o facto de ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco no nosso estúdio da Rádio Portimão. Ricardo, tenho aqui o Ricardo Lua para me ajudar a fazer esta entrevista e passo-lhe já a palavra. Olá, boa noite aos ouvintes. Boa noite, Zé, obrigado por teres vindo. Boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Portimão. É um prazer estar aqui e agradecer o convite e dizer boa noite a todos e que estejam todos felizes. E estamos por tê-lo aqui, não tenha dúvidas. Bom, Zé, vamos começar pelo início. O Zé não é portimonense. Não sou portimonense? De Gema. De Gema, de nascença, não é? De nascença não. Eu sou da região da Serra da Estrela. Mas vim para aqui assim que acabei a tropa, vim diretamente para o Portimonense. Como é que se dá essa vinda diretamente para o Portimonense? A vinda foi o seguinte, quando fui para a tropa, eu tinha feito um curso na Cruz Vermelha. E naquela altura era o seguinte, dei os meus dados quando fui para a tropa e depois chamaram-me para a especialidade de enfermeiro. Fui para enfermeiro, estive em Coimbra 6 meses a fazer a especialidade de enfermeiro e depois fui mobilizado para a Guiné. Ainda estive no Hospital da Estrela durante 3 meses. E depois fui mobilizado para a Guiné, e quando cheguei à Guiné, havia lá umas equipas de futebol também, e convidaram-me para ser lá massagista de uma equipa de futebol. Aí, aliás, foi a primeira vez que eu fui inscrito como massagista desportivo, não é? E qual era a equipa, Zé? É o DIB. E tive 2 equipas, uma num ano e outra no outro. O DIB e o outro era ANCAR. E depois, quando estava para regressar a Portugal, o meu irmão, que tinha vindo para aqui, que também era massagista, tinha vindo para Portimão e havia uma carência de massagista no Portimonense e o meu irmão, queriam pôr lá o meu irmão, mas o meu irmão trabalhava no Hotel Algarve e não quis sair do Hotel Algarve e disse que tinha um irmão que estava a sair da tropa e que também era massagista desportivo, se eles queriam aceitar que eu viesse. E eles aceitaram. Pronto, e foi a minha vinda para Portimão, foi assim. E ainda te lembras como é que foi o teu primeiro dia no Portimonense? O primeiro dia já é complicado. Já foi há algum tempo. Já é complicado. Foram muitos dias, não é? Foram muitos dias. Não, mas ainda te lembras que era, por exemplo, o presidente, o sim, treinador, sim. Os jogadores? O presidente era o Dr. Silveira. O presidente era o Dr. Silveira. Lembro-me perfeitamente de muitos jogadores, de quem trabalhava no Portimonense, o Sr. Virgílio, o Manuel João também. O Manuel João na altura não era a figura principal do Portimonense, mas já estava no Portimonense, era diretor do futebol juvenil. Quando o José Manuel chega ao Portimonense ainda estávamos nas divisões secundárias, não é? Estávamos na segunda divisão. Com quem é que a gente jogava nessa altura, lembra-se, não? Com quem é que a gente jogava? Sim. Jogava com várias equipas. Era daqui do Algarve? Era que a segunda divisão da Zona Sul, não? Era da Zona Sul. Naquela altura havia 3 zonas. Era Norte, Centro e Sul, não era? Norte, Centro e Sul. Nós íamos jogar até Salveiro, até Leiria, Nazaré. Era a nossa zona. E pronto, e até me lembro de muitos jogadores dessa altura, não é? Olha, infelizmente, ontem morreu um deles. Vimos a notícia no site. É verdade. Com muito... Para já, mando daqui as minhas condolências à família toda. Que era o Lino. Ainda se lembra, obviamente, dele, não é? Muito bem.
A gente depois temos aqui uma pequena brincadeira, e o Ricardo aqui com os jogadores do Portimonense das diferentes décadas que passou, também depois podemos assim aprofundar assim um pouco mais à frente. Dos poucos que tu trataste, dos poucos jogadores do Portimonense que tu trataste ao longo destes anos. Sim, tivemos que fazer uma pequena seleção, porque senão era complicado. Sim. Foi 42 anos a tratá-los. É verdade. Mas já agora, a nível da vocação para a parte da saúde e da enfermeira e de massagista, sempre foi uma coisa que gostou desde pequenino? Era uma coisa que estava no sangue ou da família, dado que o seu irmão também. É verdade, também por acaso veio mesmo a propósito dessa pergunta, porque eu, quando era miúdo, eu vivia ali em Sacavém. E eu sempre fui apaixonado pelo futebol e pelo Sporting. E então, estamos de acordo quanto a isso. O Ricardo, mais ou menos. O Ricardo já nem entende. Mas eu ia ver os jogos todos, eu e mais os meus amigos da minha idade, íamos ver os jogos todos do Sport e Benfica, íamos ver esses jogos todos. E na altura íamos de Sacavém para Alvalade a pé. E depois Estado da Luz, a pé. Ainda é um bocadinho. E uma coisa que eu nunca tive jeito para a bola. Vou já confessar que eu nunca tive jeito para a bola. Mas gostava de ver, claro. Gostava de ver, e uma coisa que me começou a apaixonar era ver, por exemplo, o massagista, que era naquela altura o Sr. Manuel Marques, o grande Manuel Marques do Sporting. E aquilo criou em mim um certo... Despertou o bichinho. Despertou o bichinho. E depois, quando fui para a tropa, aconteceu aquela situação de realmente ir para enfermeiro e para depois estar lá nas equipas de futebol, e daí para a frente foi a minha paixão. Era os astros já alinharem-se, não é? Sim, alinhou-se tudo. E então foi a partir daí nunca mais parei. Qual é, ou seja, com o bichinho a ver essa imagem, o massagista entrar em campo, aquele cheiro da relva, o estar ali fazer parte do jogo? Eu porque tinha feito um curso na Cruz Vermelha, um curso longo, e pronto, eu gostava de medicina, da parte da saúde. E então aquilo apaixonava-me, como eu não sabia jogar a bola, nem tinha jeito para a bola. Uma coisa me apaixonava no futebol. Era então aquela parte do massagista entrar em campo, aquelas coisas e tudo isso. Apaixonei-me por isso também, não é? Então, e nessa década de 70, então, que foi aí que entrou, estavam nas divisões secundárias, mas depois acabamos de fazer a primeira subida mesmo do Portimonense à primeira divisão. Ainda se lembra bem desses tempos? Não. Mas lembro. Mas antes de subida ainda fomos 2 vezes a um play-off para subir. E não conseguimos subir. Perdemos os 2, foi? Foi. Era quê? Era com os das outras divisões? Ou... Não, com da Norte e Centro? Não, era mesmo com outros... da Zona Sul? Sim. Ok. E pronto, e até... Ou seja, perdemos 2 vezes, foi? E a terceira foi de vez? Foi de vez. Não, o primeiro ano que eu estive no Portimonense, passamos um mau bocado, porque tivemos quase a descer divisão, para a terceira divisão. Coisa que o Portimonense, segundo eu sei, nunca esteve na terceira divisão. Tivemos um período que andámos a disputar uma liguila para não descer. Era mesmo no limite. Foi mesmo no limite. Foi mesmo no limite. E no ano a seguir, então, fomos a esse play-off. E já de subida, não é? Para subir, ao contrário. Sim, ou seja, a liguilha já para subir. É isso, a liguilha era para descer, o play-off era... Pois. E no outro ano a seguir, então subimos divisão. Foi quando subimos à primeira divisão. E jogamos contra quem nos play-off, lembra-se, não? Quem? Contra quem? Olha, jogamos contra o Lusitano de Évora, ou o Juventude de Évora. Eram várias equipas, pensei que era só... Eram 4 equipas ou 6 equipas, não posso precisar sim, agora, sim. mas eram 4 ou 6 equipas. E passamos mal nesse play-off, tivemos um bocado mal. Só no último jogo é que a gente safou. E foi uma grande festa, não? Foi ótimo, lógico. Claro. Inclusive, nesse play-off, quando fomos para esse play-off, para não ter divisão, até estivemos em estágio ali na Serra de Monchique uma semana. Que era uma coisa que antigamente não havia. Não se fazia, não é? Não se fazia nada disso. Nós viajávamos no próprio dia e quando viajávamos no dia anterior íamos para as pensões, não é? Claro. Não havia cá hotéis nem nada disso. Era tudo...
Era o que se podia arranjar na altura, não é? Os estágios é uma modernice, não é, Zé? É uma modernice. Mas o que nunca mudou foi os quilómetros que o Zé Manuel fazia para cá, para cima e para baixo. Não? Isso nunca mudou. O que mudou foi a evolução, que quando a gente, O conforto, no princípio, o conforto, a evolução que o autocarro era. Que aquilo íamos ali todos, parecíamos que íamos em Sardinha lata, quase. Sardinha enlatada, não é? Acredito. Depois começou a vir aqueles autocarros já mais Modernos, não é? modernos e ultimamente então já era uma Conforto coisa mesmo. top. Exatamente. Então, e já agora? Ou seja, nós subimos, mas foi só de pouca dura, não é? Acabamos por descer no ano a seguir ou 2 anos depois, não foi? 2 anos depois. Pois. Ainda tivemos aquela. No primeiro ano fomos ao último jogo jogar ao Montijo, aquele célebre jogo do Montijo, que é um jogo direto. Se eles ganhassem, ficavam eles na primeira divisão. Se a gente não perdesse, Ficava o ficávamos a Portimonense, gente. claro. Por acaso chegámos lá e empatamos 2-2 e ficámos na primeira divisão. E Foi uma grande festa. uma grande festa e uma cambada de ervas, não? Esses Mas jogos... foi uma grande festa para a cidade. Esse Jogo foi uma grande festa para a cidade. Eu penso que até entre mesmo propriamente nas subidas, esse jogo foi mais emocionante O pessoal estava. do que propriamente quando subimos à primeira divisão. Foi Uma coisa espetacular. foi um lobby e provavelmente deve ter ido muita gente a acompanhar e ver o jogo a Montijo, não? Oi, o campo, aquilo era. Estava lotado, não? 90% era de Portimão. E nessa altura, se calhar, até ia tudo de comboio, não? Foi um comboio, foram carros, foram autocarros, fomos recebidos ali na ponte pela banda de música e tudo. É sério? É verdade. Fomos recebidos ali na ponte, antes de chegar ali à ponte pela banda de música. Trouxeram a gente até ali ao restaurante do Mané, que foi o jantar ali. Depois desse jogo, foi espetacular. Foi uma festa Espetacular. mesmo muito bom. Foi muito bom, muito bom. Então, e depois, no ano a seguir é que deixa, então? É isso. Depois, no ano a seguir, então é que descemos de divisão. Era o São Mariolino. Mas o São Mariolino não começou a época, não? A época. Entrou no... Havia 5 jogos que a gente tinha 5 derrotas. Depois ele entrou para tentar recuperar. Na altura, quem acabou aquele jogo não descermos de divisão era o Zé Augusto, do Benfica. Sim, sim. E começou a nova época. E havia 5 jogos, tínhamos 5 derrotas e houve mudança de. A chicotada psicológica, não é? Sim, e veio o São Mariolino. E descemos de divisão no último jogo em Alvalade. Precisávamos de empatar para não descer de divisão. E perdemos a 8 ou 9 minutos do fim, com o gol de Manuel. Que depois veio jogar para o Portimonense. Era isso que eu ia dizer, que depois ainda veio jogar... Ainda veio jogar para o Portimonense. Mas quando ele veio jogar para o Portimonense, eu já não estava no Portimonense. Ok. Entretanto, também foi só de pouca dura a descida, que depois acabaram... Sim, no ano a seguir subimos logo outra vez. Foi logo o São Mariolino ficou cá e no ano a seguir subimos logo à primeira divisão. Mais tranquilo do que da outra vez, a subida? Sim, um bocadinho mais tranquilo. Mas também tivemos alguns jogos difíceis. Havia ali era o Almora que estava na altura a disputar diretamente com a gente para subir divisão. E o Almora, havia ali um jogo qualquer que o Almora protestou e queria ganhar o jogo. Na secretaria, não sei o que mais, mas depois nem sequer foi preciso isso. E a nível dos anos 80, é praticamente a época dourada do Portimonense, com grandes jogadores, grandes treinadores, 80. E ir às competições europeias, que é sim, 80 depois é quando eu vou para Faro. Eu saio do Portimonense. Mas já depois de ir às competições... Não. Ok. Então, pronto. 80 eu saio de Portimão e vou para o Farense. E estou lá 2 anos e no segundo ano no primeiro ano vamos também no Farense, vamos à Liguila para subir a divisão, não conseguimos. Porque o Farense estava na segunda nessa altura. Era. E no segundo ano subimos à primeira divisão. E então eu regresso outra vez ao Portimonense. Ok. E depois, quando eu regresso, é na época 82, 83, e o treinador era o Manuel Zé. E é aí que a gente vai à Europa. Como é?
A gente vai à Europa em 84, 85. 83, 84. 85, No primeiro 86. ano não vamos. Ou seja, 84, 85 ficamos em quinto. Sim. E 85, 86 é que que vamos à Europa. competições. Sim, É isso mesmo. É isso, pronto, ok. E Nessa altura com o Portimonense com uma equipa com muitas estrelas. Muitas estrelas mesmo. O Portimonense nessa altura tinha, no seu plantel, tinha pelo menos jogadores como o Vítor Damas, que era o maior guarda-redes naquela altura em Portugal. Tinha o Norton de Matos, tinha o Cadoran, tinha o Pedroto, tinha o Diniz, tinha o Barão. eu tenho aqui a lista deles. Tinha tantos. Olha, eu por acaso tenho aqui a lista dos anos 80, que era aquela brincadeira que eu estava a dizer aqui com o Ricardo. E passaram muitos bons jogadores nos anos 80. E já agora ver se consegue fazer um 11. Qual é a tática que o Zé Manuel Proença prefere a nível de futebol? 4-4-2, 4-3-3? Eu costumava dizer que eu não percebia nada de tática. Sim, mas gosta de ver. Gosto de ver, mas O que não é bem verdade. eu nunca gostei, eu nunca me metia nessas situações e eu gostava de dizer, eu ando no futebol, mas eu de táticas não percebo nada. Então, mas pronto, eu vou-lhe dar aqui uma lista de jogadores que passaram do Portimonense. Vamos escolher um guarda-redes. 80. Conhé, Damas, Borota, Vital, Mendes, Sérgio Figueiredo. Aqui O melhor de todos para mim é o Damas, não é? era indiscutivelmente o Vítor Damas, mas todos eles eram bons guarda-redes, muito bons guarda-redes. Pronto, aqui estão aqui defesas, se calhar vamos escolher 4. Tenho aqui o Sota, o Mursa, o Alhinho, o Amílcar, o Patã, o Balacó, Simões, Teixeirinha, Diniz, Major, Laureta, José Carlos, Flores e José Pedro. Portanto, isto dos anos 80 até 89. Pois, olha, primeiro que E tudo, se calhar esqueci-me de alguém, como é possível. primeiro que tudo vou já dizer. Por um mil, cara. Alguns que estão aí eu não trabalhei com eles. É? Foi aqueles 2 anos que eu Deve tive ter no ido fora. Farense. Ok, E um ok. deles é o Amílcar. O Amílcar eu não trabalhei nunca com ele como jogador. Como jogador, exato. Só como treinador. Estás-te a safar bem, Zé, para não fazer o mil, cara. Boa. Não, é verdade. Eu estou a dizer, é verdade. Sim, claro que sim. Não, como jogador nunca trabalhei com ele. Agora como treinador trabalhei 2 vezes e muito bem. E agora, destes defesas escolhi alguns? Não. De alguns que tenho que trabalhar. O Ou é Portimonense difícil? tinha uma dupla de centrais que eram internacionais. Que era- Freitas e Simões. Vieram do Porto. Internacionais e internacionais e titulares da titular de seleção. Aí é difícil. Vou escolher o quê? Está escolhido. Era muito bom. Havia muito. Olha- O Portimonense teve equipas espetaculares. Então, veja só estes médios que está aqui escolhido. Paulo Campos, Rachão, Roçadas, Donofrio, Barão, Luís Saura, Vítor Oliveira, Pedroto, Skoda, Augusto, Carvalho, Nivaldo, Vado e Guetov. Vai, Zé. É difícil de escolher. Não é? É difícil de escolher. Mas havia muita qualidade desta Havia altura. muita qualidade. O Portimonense E o era Portimonense top. conseguia naquela- atrair grandes jogadores internacionais pelas seleções, não é? E não só internacionais, não só portugueses. Sim, sim. Da Bulgária tiveram aqui pelo menos 2 ou 3 jogadores que eram internacionais da Bulgária. É verdade. Teve da Suécia, também teve um que também era internacional, não é do meu tempo, que era nos anos 80, 80 entre 81 e 83. E Então, teve aquele guarda-redes que você... O Borota. O Borota não tive com o Borota. Ok. O Borota é naqueles 2 anos que eu estou Estava em fora, Faro. sim. Então, mas veja lá se era algum destes avançados. Jailson, Uf, sei. Norton de Matos, Tião, Raul Lagos, Cadorã, Rui Águas, Luís Reina, Pita, Forbes e Zetó, Pacheco, Luciano, Carim, Sorensen, Ayrton, Wilton, César Brito e o Voinov. César Brito. Isso Até dava gosto, é? até dava gosto, é verdade. Isso é tudo jogadores, na altura, jogadores de top mesmo. Completamente. Todos. Eu lembro que o Portimonense vai buscar o Guetov depois de um Mundial em que ele joga na Foi Bulgária. considerado, nesse Mundial, em 86, foi considerado o melhor marcador de livros do mundo. Não é da Europa, do Exato, mundo. nós percebemos e depois em Portimão, não é? É.
Estava nessa altura em que o Gethoff foi o segundo melhor marcador do campeonato. Fala-se que ele tinha feito uma aposta, já não sei com quem, que ele era capaz de marcar 15 golos durante o campeonato. E a verdade é que ele marcou-os. O primeiro ano que o Gethoff esteve aqui, eu não estava. Mas depois ele esteve... Ainda teve mais algum tempo? Tive pelo menos 2 anos com ele. E ele era mesmo... espetacular. Mesmo nos treinos e isso? Eu posso contar só um episódio. Um dia fomos jogar ao Leixões. E pronto, era um jogo que a gente andávamos sempre ali na parte da frente do campeonato. Da segunda B, não é? E era a segunda B, nessa altura. E fomos jogar ao Leixões e o jogo estava 0-0. Faltava 5 minutos. Se calhar, mas com o Gethoff. Com o Gethoff. Então era a segunda de honra na altura. Segunda de honra. Chamava-se segunda de honra. Faltava 5 minutos para acabar o jogo. Falta contra o Leixões a entrada da área. Diga assim, pronto, já ganhámos o jogo. Bem dito, bem feito. Era logo. Aquilo era melhor que o penalti, não é? Aliás, o Cajuda que o treinou, e depois o Cajuda foi para o Loltano, houve um ano que foi para o Loltano, que eu estava no Loltano, e o Cajuda até falava. O grande problema do Gethoff era se não tivesse barreira. Ok. Para ele era melhor ter barreira do que não ter a barreira. É verdade. Ele tinha as referências, não é? Pois, porque ele parecia que era o tipo de... Passava a bola por cima da barreira, que aquilo era com uma facilidade tremenda. Era impressionante. Era impressionante. Eu vou-lhe dizer que dos jogadores que eu vi passar pelo Portimonense, e vi desde a altura dos anos 80, o Gethoff para mim foi aquele que mexeu... E tinha uma coisa, ele tinha um problema no joelho, que ele não conseguia fazer a extensão toda daquela perna. E mesmo assim... Mas era crónico aquilo. Ou seja, se calhar, eventualmente, da maneira que ele jogava, até tinha ido para voos maiores, sei lá, Barcelona e Real Madrid, coisas assim. Ele hoje, se tivesse... Era diferente. Hoje o futebol evoluiu de uma maneira muito, muito rápida em todos os capítulos. E eu estou convencido que o Gethoff hoje, com aquele problema que tinha no joelho, tinha dificuldades em jogar. Ia ter dificuldades. Embora a categoria... Muito mais exigente. É muito exigente. Mas nós lembramos que o Gethoff não era propriamente conhecido por correr muito. Não era. Não dava, nunca foi. Exato, mas se tivesse um livro direto era suficiente, não é? O Gethoff não era. O meu grande amigo Vítor Oliveira, que Deus o tenha lá no céu, também não era de correr muito, mas jogava muito. É o balé que tem que correr. Eu até disse, eu às vezes, na brincadeira, quando agora era treinador, quando ele começava a mandar vir com os jogadores que tinham que correr e não sei mais, eu disse, tu não corrias nada. tu era devagarinho e agora estás a exigir que os gajos corram. Mas isso pronto, faz parte. Claro. Na altura ele era jogador. Era jogador. Nessa altura já tinha a ideia que o Vítor Oliveira, como jogador, podia ser um futuro treinador, já a nível de campo. Ele tinha uma personalidade muito, muito, muito forte. Além de ter uma personalidade muito forte, era um indivíduo muito inteligente. E de futebol ele percebia a Rhodes. Não, tinha. Ele era um líder. Ao mesmo tempo que era um líder, também era um bom amigo. Exato. Mesmo dos jogadores. Era um líder quando tinha que ser o líder e era um amigo quando tinha que ser um amigo. Sabia distinguir bem as coisas. Eu vou contar diga. Um episódio do primeiro ano dele como treinador, aqui no Portimonense. No ano que a gente até vai disputar a Europa. Nós fomos jogar a Chaves, íamos jogar a Chaves e ficámos... em estágio lá nas Pedras Salgadas. E ao sábado, normalmente de manhã, os jogadores faziam sempre uma brincadeira. Ali num campo pelado, ao lado do hotel. E eles, aquela brincadeira, davam... O Vítor era o treinador. Ele dava 8 coletes a um, 8
colete e para escolherem as equipas. Então eles começaram a escolher as equipas de um lado e do outro, e o Cadorã ninguém queria escolher. Ninguém queria escolher o Cadorã. E o Cadorã era um bocado assim. Era bom rapaz, muito bom rapaz, mas era um bocado... Aliado, se calhar. Pronto. E então, como foi o último a ser escolhido, que ninguém o queria escolher, o Vítor Oliveira começou a brincar com ele. E ele levou as coisas a mal e depois começou a chamar nome. Pronto. Irritou-se, não é? Irritou-se e começou a chamar nomes a toda a gente. E o Vítor Oliveira, aquilo ultrapassou os limites, um bocado os limites, o Vítor Oliveira encostou, mandou para o hotel, vais para o hotel e não treinas. E depois disse-lhe a ele, porque ele chegou ao pé dele e disse, olha, tu tens que pedir desculpa à equipa. Se não pedires desculpa, amanhã não vais jogar. E era um jogo importante para a gente. Íamos jogar a Chaves, e se ganhássemos em Chaves, podíamos ir outra vez à Europa. Podíamos ir outra vez à Europa. E ele disse, não vou pedir desculpa a nada, e não sei o quê, não sei o que mais. E depois ele era um protegido pelo presidente, o Manuel João. Era o grande ativo. Era a estrela da companhia, não é? E então ele, não vou pedir desculpa, não vou nada, não sei o quê, não sei mais. Quando o presidente chegar, eu logo falo. Logo converso. E então o Vitor, então está bem. Quando ele chegar, logo falas com o presidente. Uma coisa é certa, se não pedires desculpa à equipa, não jogas. Essa é assente. O grupo acima de tudo, não é? Pois, o grupo acima de tudo. E ele nada. Ele era assim um bocado à belga. Se calhar lá na Bélgica é assim. E então o presidente chegou e tiveram uma reunião e o Vítor disse, se não pedir desculpa à equipa, não vai jogar. E o presidente tentou melhorar a situação e a tentar. Mas o Vítor tinha uma personalidade muito forte e disse logo, se ele não pedir desculpa, não joga. E o presidente, mas isto e aquilo. Temos pena, não joga. Temos pena, mas não joga. E se ele jogar, e se você quiser que ele joga e eu vou-me embora. Portanto, não há duas eu agarro ali, vou ao quarto, faço a mala e vou-me embora. E foi isso, e não jogou. E foi o nosso azar, que empatamos o jogo. E com ele era provável com ele praticamente ganhávamos o jogo. Agora, tirando essa parte, esse do futebol do Cadorã, era um grande avançado, não era? Era, é espetáculo, mas... Também não teve muita sorte, que ainda teve um acidente. Não teve muita sorte porque ele, enfim, não levava o futebol tão a sério como devia levar e tão profissionalmente como devia ser, não é? E ele teve vários, não teve só esse, teve vários acidentes. Ele tinha coisas que não lembra a ninguém, não é? Olha, e já agora, ainda nessa altura, eu lembro que havia, não sei se os apanhou também, o Nivaldo e o Skoda ali no meio campo. O Nivaldo era um senhor. Era, não era? Eu, se não me engano, ele jogou no Benfica. Ou no Guimarães. Jogou no Benfica. E vinha para cá, aquilo era uns O Nivaldo era um senhor. Era, não era? Jogar a bola. E o Skoda era grande jogador. Ele é de Faro, não é? O Skoda é. Mas é o nome dele mesmo? Não, é Alcunha. Não, aquilo é Alcunha. Aquilo é Alcunha. E ficou. E eram também dois elementos importantíssimos no Portimonense. Importantíssimos. Era uma dupla muito boa, muito boa. Nós tínhamos uma... Eu não consigo... Escolher, não é? É difícil escolher. Cada um no seu... Claro. No seu sua tempo, posição, né? E não sei o que mais, mas é difícil. Nós tínhamos... E toda a gente na altura respeitava o Portimonense. Né? Além de termos tido grandes intervenientes jogadores, também tivemos muitos bons treinadores. É verdade. Muitos bons treinadores. Os melhores treinadores na altura que estavam em Portugal. Passaram por aqui. Portimão, na altura, era uma cidade também muito atrativa. Sim, muito atrativa. E era muito entusiasmo. E acompanhava muito o Portimonense. Muito. Achas que se pode fazer o paralelo com o Braga hoje? Éramos uma espécie de Braga? É, uma espécie de Braga. Eu acho que naquela altura nós estávamos... Éramos melhores que o Braga, não é? Nós estávamos à frente do Braga. Não, estou a dizer do que o Braga é hoje. Sim. Pode-se comparar um pouco.
As situações é que são diferentes. Claro. Os anos são Sim. diferentes. Sim, E sim. o futebol também evoluiu de outra maneira, não é? Mas o Portimonense durante 7 ou 8 anos era top. Era ali. Nessa altura, o Portimonense ainda vai a 3 meias finais, nunca chegou a ir à Taça de Portugal. Sim, foi. Mas foi quase, mas Quase, nunca foi conseguiu quase, dizer. é verdade. Foi quase. Foi uma mágoa que ficou não ter ido ali ao Jamor a uma final pelo Portimonense. Tinha sido engraçado. E agora, já recentemente, também teve numa meia final. Recentemente não, acho que ficamos nos quartos de Com o Marítimo. final. Não teve. Não teve com quem? Com o Tondela. Não, isso foi nos quartos de final, ou seja, perdemos Foi nos quartos de perdemos final. nos quartos. Perdemos foi nos nos quartos quartos de final. e íamos à Passámos com, meia com o Marítimo Foi e nos perdemos quartos de depois. final. Foi Sim, pena, nos quartos de final. mas Pois. também Teve ali. teve ali, mas foi pena. Isso é a mesma coisa que a gente também tivemos quase a ir à final da Liga, da Taça da Liga, quando fomos jogar ao Marítimo. Sim. Exatamente. É verdade, também outra situação. Outra situação, tivemos quase a ir à final da Taça da Liga. Olha, e Zé Manuel, ainda voltando aos anos 80, lembra-se do jogo com o Partizan, não? Então não lembro perfeitamente. O estádio orbital para as costuras? Foi a inauguração da Luz. É da Luz, não é? Foi a inauguração da Luz. E a gente fomos jogar sábado com o Sporting da Covilhã em Lamego. Fomos jogar ao sábado com o Sporting da Covilhã em Lamego. Até fizemos a viagem aqui do aeródromo. Sim, de Portimão para Lamego, para Vila Real. Fomos jogar e depois regressamos também de avião. E pronto, e foi um jogo espetacular. E o campo estava super lotado. Eu lembro que estava lá e vi esse jogo. Dava para encher hoje o campo 2 vezes. Facilmente. Da maneira como... As pessoas que estavam naquele jogo, dava para encher o campo 2 vezes. Ainda estamos a falar do antigo peão, tudo de pé, não é? Tudo de pé e não sei o que mais. E o Portimonense, a memória até pode me trair, mas fez um grande jogo, marcou um gol e anularam-nos um gol. Era isso, e anularam também mais um ou dois gols. E houve ali um lance de penalti com o árbitro. Que não assinalou, não é? E depois fomos lá e perdemos 4-1. Mas era difícil, o Partizan naquela altura era muito forte. Era das melhores equipas europeias, não é? O Partizan eliminou o Sporting algumas 2 ou 3 vezes. Pois, aquilo... na Europa. Já aquela vitória cá foi fenomenal. Mas foi um bom jogo, Tivemos muito bem. Engraçado que depois do jogo fui jantar à cervejaria Luz, que é do meu irmão, Sim. E lá estava a equipa da arbitragem. Fartou-se insultá-los, não? Não, por acaso não. E lá estava a equipa da arbitragem a jantar. Boas memórias, não é? É verdade. Olha, agora estou a pensar em jogos dessa altura e lembro-me de um, não sei se estava nessa altura, que o Portimonense ganhou 3-1 ao Sporting. Com o VAD e com o Zé Pedro. Estava nesse jogo? Não. Com o VAD e com o Zé Pedro Sim. Não estava. Não estava. Pronto. Mas tivemos... O Sporting aqui quase perdia sempre, não é? Sim. E o Porto também tivemos um... E o Porto também tinha muitas dificuldades. Não, mas tivemos um que o Jailson... Na altura o Jailson era treinador do Portimonense, o Mário Lino. Ganhámos também por 3-2. Ao Sporting, em Portimão aqui. Em Portimão. Em que o Jailson queria ir ao Brasil e o Mário Lino disse: não, só vais ao Brasil se marcares o golo ao Sporting. Se fizeres o golo ao Sporting. Ele marcou 2 golos ao Sporting, não, salvo erro. Tipo, não digas mais nada, eu vou ir já. Pronto. Exato. Esse o Jailson era um jogador, um ponta de lança, mesmo matador. E só pena que ele, quando veio para aqui, já tinha 30 e tal anos. Ele foi campeão pelo Vasco da Gama, foi campeão no Brasil, não é? E ainda veio para cá fazer uma perninha, mas que perninha, não é? Que ele era grande jogador. Bom jogador. E o Porto também tinha muitas dificuldades de chegar, não era? O Porto também tinha. O Benfica é que não tinha nenhum. Olha, é verdade. Bem história. Não. É verdade. O Benfica chegou a vir aqui jogar a Portimão e toda a gente dizia assim: mas o Benfica não jogou nada, mas ganhou. Ganhou, exatamente. A primeira vez que estávamos na primeira divisão, que veio aqui, nós estávamos, era o campo ainda pelado.
nós estávamos a ganhar 1-0, faltava 20 minutos para acabar o jogo. Mas aí Tudo a correr bem, não é? Hã? Tudo a correr bem até Tudo essa a altura. correr bem. Mas eu penso, vou dizer o seguinte, eu penso que aí o treinador foi demasiado ambicioso. E o Benfica estava a jogar com 9 homens. Estavam com menos 2. Tinham Tinham expulsos. tido 2 expulsos. E ele quis que Foi ganhar 2 E ele quis que golear o Benfica. golear o Benfica, provavelmente. Correu mal, não é? Correu mal. Correu E mal. acabamos por perder 2-1. É daquelas histórias que... Eu, por acaso, jogámos várias vezes com o Benfica, enquanto eu estive no Portimonense, nunca ganhámos ao Benfica. Foi a única equipa que a gente nunca ganhou. Ganharam, mas muitos anos depois... Não, ganharam já Sim, depois sim. de eu sair do Portimonense. Na despedida do Rui Vitória. Sim. Exato, sim. Foi... Ganharam foi já só para- 2 vezes. Autogol do Jardel, autogol do Luís Fomos Alves. algumas vezes empatar à Luz. Sim, Isso sim. fomos. Fomos lá empatar algumas vezes. Pelo menos eu umas 3 ou também 4 estava lá. Umas Bem 3 ou 4 convocado. vezes fomos lá Empatar. empatar. Mas ganhar nunca ganhamos. Ok. Enquanto eu estive no Portimonense nunca ganhámos. E quando íamos também às Antas ou ao Alvalade, também... Esse aí nem empatávamos, não é? Era difícil. Era difícil. Era do... Nas Antas era difícil, muito difícil também. Uma vez até conseguiram marcar um gol que a bola já estava fora da linha e conseguiram centrar a bola e fazer. Não havia VAR na altura. Não havia VAR. Pois é. Olha, Zé Manuel, e depois chegamos à década de 90, o Portimonense desce, nessa 89-90, depois vai para a tal divisão de honra, Sim. e há um jogo que eu tenho que falar, que é o Portimonense ganha 9-0 ao Barreirense. E eu lembro perfeitamente, porque na altura a gente ouvia os relatos na rádio, e eu lembro perfeitamente que eu não tinha conseguido ouvir o relato, mas chego a casa, vamos lá ouvir quantos é que está os resultados da segunda de honra. E ele começa a dizer os resultados. Havia 20 equipas a querer, depois de repente Barreirense 0 e eu, boa, não perdemos. Portimonense 9. E eu fiquei ali espantado. 9? 9-0. Eu pensei, ele enganou-se, de certeza. E depois eu continuo a dizer os resultados e depois esperei pelo próximo para ver se era mesmo 9-0. Como é que o Portimonense dá 9-0? É um resultado histórico. Se calhar é a maior vitória de sempre do Portimonense no... O treinador do Barreirense tinha jogado aqui no Portimonense, era o Norton de Matos. Ok. O guarda-redes do Barreirense era daqui de Portimão, que era o filho, o Guimarães. O Guimarães, sim. Ele depois não veio para o Portimonense. Não, o filho. Quando foi para lá... Já tinha vindo. Já tinha já tinha estado cá. E na Torre Alta. É isso. Fez a formação na Torre Alta, essas coisas. Era o Guimarães. Aquilo começou. Foi num dia de verão, muito calor mesmo. E sabe que naquela altura eu fazia uns saquinhos esses deu muito que falar. Fazia uns saquinhos de água. De água, eu lembro desses sacos. E o hidratante. Que era um líquido hidratante, eu fazia uns saquinhos e eu depois ia mandando para os jogadores durante o jogo para eles se hidratarem. E os gajos, como levaram 9-0, disseram que era doping. E depois disso, eu fui a tribunal por causa disso. A sério? Por causa porque os treinadores, o treinador do Barreirense e o treinador do Portimonense, que era o Manel de Oliveira, envolveram-se num bate-papo por causa do doping. Não é possível ganhar o outro começou a acusar o Manel de Oliveira. O Manel de Oliveira veio nos jornais e nos gajos e foram para o tribunal. E tu lá foste também de arrasto. E depois acabei por ir ao tribunal para ser testemunha. Eu e o Scordas. Também? Fomos os dois. Nunca tinha passado, se calhar, numa situação... Mas chegámos lá, eles entenderam-se, nem fomos sequer a julgamento nem nada. Mas ainda assim foi uma situação surreal para si, não? Pois. Ir a tribunal por causa de uma situação dessas? Pois, e era chato porque eu tinha a certeza que aquilo não... Claro. Eu sei que aquilo não era... Claro. Eu fazia isso em todos os jogos. Sim. De verão. Eu fazia isso aqui, fazia em todos os jogos, fazia isso, mas não era só eu que fazia, havia outros clubes também a fazer a mesma coisa. Eu lembro de ver a imagem de vocês a mandarem os saquinhos, às vezes aqui no chão. Sim. A gente dizia logo aos jogadores, quando depois a gente tem uns saquinhos com... Como é que chamava aquele produto? A ver se eu me lembro, já nem me lembro bem, era um produto hidratante. Aquilo era um conjunto de sais, de sais minerais, etc. Era isso mesmo. É uma coisa, aquelas bebidas energéticas, era aquelas bebidas energéticas.
E deu essa polémica toda. Pois, Porque o treinador do Barreirense, na altura, eu estava a dizer que era o Norton Matos. Não era o Norton Matos. O treinador do Barreirense era um ex-jogador do Porto, que tinha jogado a médio, que agora não sei quem era, não me lembro do nome. Mas eu também dele. posso pesquisar aqui num instantinho. Também Não sei que o há nome, problema. não me lembro. Eu fomos lá uma vez jogar com o Barreirense, era o Norton de Matos, mas não foi nesse jogo. Eu desculpo, já não está. Enquanto o Luís procuras, deixa-me fazer-te um desafio. Vai. Lembras quem foram todos os teus jogadores, aqueles que eram mais brincalhões e que mais partidas te fizeram? Então, um deles era o Vítor Oliveira. Acredito piamente. Olha, Gabriel Mendes, o treinador do Sim, do o Gabriel. Nessa altura. É isso mesmo. Gabriel. Um deles era o Vítor Oliveira. Esse é tão... E o Guimarães era o nosso guarda-redes. Nosso? Era. Nosso não. Era do Barreirense, diz aqui que era o Jorge Correia. Não sei se lhe diz alguma coisa. Não, aí qualquer coisa. Não sei. O nosso não era ele. Aqui a equipa do Fluminense diz que é Guimarães, Aurélio, Bezinski, Manuel Cabral, Marlon Alves, o Flores, Skoda, Vade, Zé Pedro, Paulo Ricardo e Ivanov. Mas o guarda-redes, eu acho que não era o Guimarães. Ele teve ali um ano no Cenas, mas eu acho que não era. Bem, não. Sim, mas... pronto, mas não é... Não é importante. Exato. O que ficou aqui na história foi mesmo aquele 9-0. 9-0. Eu imagino, nem nos bons sonhos, quer dizer, esperavam ganhar, mas... Eu nunca me lembro de uma também coisa nunca... assim. Também o Portimonense ser goleado, também nunca me lembro de ser assim goleado. Chegou a levar 4 do Benfica, mas passado mais que 5 golos não me lembro nada de ter... Eu tenho ideia, mas calhar não estava na altura, que a maior derrota do Portimonense, eu lembro que vinha daquelas coisas dos jornais, na altura os resultados, tinha sido um 6-0 ou com o Porto ou com o Sporting, já não me lembro exatamente com quem. Tem razão. Era... Até eu vou-lhe contar essa também. É no tempo do Manel Zé e do Damas. É possível. É no tempo do Manel Zé e o Damas era o nosso guarda-redes. Exato. Nós fomos a Guimarães, no domingo anterior, fomos a Guimarães jogar com o Guimarães, fomos lá ganhar. Ganhámos lá em Guimarães. Era um campo que a gente também tinha tínhamos sorte, não. Corria bem. Era ali e no Boa Vista. A gente safava-se bem. E fomos ganhar. E no domingo a seguir jogávamos aqui com o Sporting. Fomos ganhar a Guimarães, levámos 6 aqui do Sporting. O Sporting deu 6 à gente. E era o Damas o nosso guarda-redes. No domingo a seguir jogávamos com o Porto. Ganhámos 1-0. Ou seja, gol do Cadora. Foi nessa altura, foi logo 2 jogos seguidos em casa, era Sporting e Porto. Que tarefa. Um levamos 6, que era o primeiro, e o outro ganha, no domingo a seguir ganhamos 1-0 com um gol do Cadora. Um belo chute ali junto ao banco, deu-lhe uma porrada. Há coisas engraçadas. Sim. Vinhamos de uma vitória muito boa. Depois supostamente desmoralizamos, né, com esse. E depois levamos 6 e logo no domingo a seguir ganhamos ao Porto. Eles devem ter ficado... Não acusaram logo o Damas de ser favorecido do Sporting, não? Não. Depois, como ele era guarda-redes do Sporting, não é? Não. Ele ainda foi daqui do Portimonense, ainda foi jogar para o Sporting. Voltou. Mas, sei lá, como o pessoal diz, hoje em dia ninguém perdoava. Não. Hoje, se calhar, não. E ele era um grande guarda. Não, aquilo correu tudo mal. Mas o Sporting fez aqui jogos. Eu posso lhe dizer que a gente teve aqui um jogo com o Sporting que o Sporting perdeu 1-0. O Sporting falhou tantos golos. A linha avançada do Sporting era Manuel Fernandes e Jordão. Dois grandes craques, não é? Dois craques. Bem, a gente não saía do nosso meio campo praticamente. Eles falharam golos, bolas à trave, ao poste, não sei o quê, não sei mais. A 5 minutos do fim... Fomos lá à frente, não? Não, o defesa central do Sporting, que era o Zezinho, chamado Zezinho, foi atrasar a bola para o guarda-redes, atrasou mal
Fez gol. Intrometeu-se o jogador que tinha jogado no Sporting, o Walter, que jogou aqui. Intrometeu-se e fez gol. Ganhamos 1-0. Daquelas... Então, os homens mereciam ganhar por 5 ou 6. Foi daqueles que é ganhar sem saber ler das caber quase. O futebol é giro por causa dessas coisas, não é? Era sem dúvida. É verdade. Então, Zé Manuel, e anos 90? É aquela travessia no deserto? Sim, é aquela travessia no deserto segunda até... divisão, segunda divisão B. Sim. Ali uma altura assim... Um bocado complicado, mas aquilo, o Portimonense começou a atravessar uma crise também financeira, muitas mudanças. Depois tivemos ali um período muito bom com o presidente, o engenheiro Estevão. Isso foi financeiramente, ele recuperou o Portimonense todo, limpou o Portimonense todo. E depois ele saiu, entretanto teve-se outro presidente e as coisas pioraram outra vez. Ao que era, não é? Voltaram ao que era. Eu já não tenho a certeza, mas nós depois estávamos na segunda B, em que ano é que subimos e depois já à segunda liga, lembra-se? Eu lembro porque já era salvo, era o Amílcar o treinador. Era o Amílcar. E nós fizemos, eu lembro-me das manchetes dos jornais, e era o Portimonense a dilatar avanço a Milão, na altura diziam, que era o Barreirense, era a equipa que Salver estava a lutar connosco. Este também foi um ano... Foi. O Amílcar fez aqui um bom trabalho. Muito bom trabalho. Além da competência que ele tem, e ele unia muito a equipa. Era um treinador que agregava muitos jogadores. E isso era muito importante. E tornou-se muito importante. Olha, já agora vou-lhe só dizer aqui dos anos 90 para ver se lembras também destes jogadores. Guarda-redes, o Jorge, o Gorrijo, o Mendes, o Sequerbá, o Rui Barbosa, o Carlos Sequeira e o Sérgio Louro. Já conheço. Depois, Bezinski, os defesas, Bezinski, que era aquele do Aurélio, Carrilho, Cartaz, Nikita, Chico Zé, Duílio, Eufigénia, Milan, Nuno Valente, aquele que ficou no Sporting. Ele agora... Né? Emerson, Zenando, Morgado, Piguita, Mendão e Nuno Abreu. Ou seja, aqui já se nota aqui naquela fase. Os médios, tivemos o tal argentino que estava a dizer, se calhar não sei se era este, o Gervino, o Calu, Pedro Costa, Hernani, Adriano, Diallo, Helder Clara, Humberto, Padinha, o Vado e o Luís Loureiro, que ainda jogou também no Sporting. E avançados, tínhamos o Roberto Aldei, o Popov, o Edinho e o Lopes, que faziam uma dupla muito boa. Aliás, eu lembro de um jogo que o Portimonense vai ganhar 5-0 ao Olhão, não sei se também estava nesse, não? Estava. Zé Tó, Delgado, Pinha, Zé Carlos Barros. Quem? Delgado. Delgado. Pinha. Doutor, não tinha... O Delgado foi um jogador muito importante no Portimonense. Eu lembro-me, fartou-se de marcar golos que... Não, foi o defesa direito do Portimonense com mais golos marcados. É verdade. Eu vou só dizer, o Delgado foi fez aqui o início do campeonato e no meio do campeonato foi para o Espinho. Sim, lembro-me disso. Acabou o campeonato e ele era o melhor marcador do Portimonense. E jogava à defesa. Exato, era defesa direito. Jogava à defesa direito. E às vezes eu não estava a brincar, ele está sempre a dizer, ele está sempre a dizer isto. É verdade. Eu lembro e fartava-se de marcar golos também. Ele quando saiu daqui e foi emprestado ao Espinho, acho que foi emprestado. Foi emprestado que ele depois regressou. Exato. Ele foi, jogou lá no Espinho e ainda quando voltou era o melhor marcador da equipa. É que é possível. Olha, Zé Manuel, a conversa está ótima, mas nós vamos ter que ir aos nossos compromissos publicitários. Voltamos já de seguida, que ainda temos mais 2 décadas aqui para atacar.